Olá pessoal, estamos de volta com o curso gratuito de CSS3 com SES e Compass. Essa é a aula de número 8 e hoje nós vamos falar sobre mixins. A agenda de hoje então é falar sobre mixins e também quando usar mixins. Os requisitos para essa aula são os mesmos das aulas passadas. Então, vamos começar. O que são mixins? Para o pessoal aí que já trabalha com Ruby, né, mixin não é um conceito novo. Então, o pessoal que trabalha com Ruby já está familiar. Mas, aqui no SES, o que seriam mixins? Seriam propriedades que podem ser reutilizadas em outros estilos, tá? E isso também já responde quando a gente pode utilizar mixin. Vocês vão entender isso um pouco mais ao decorrer da aula de hoje. Mas é basicamente isso, são propriedades que podem ser reutilizadas em outros estilos, tá? Para a gente resumir o mixin aqui para o SES. Então, vamos pegar um exemplo. Bordas arredondadas do CSS3, né? Isso foi uma coisa nova que todo mundo achou muito bonitinho. Afinal, no CSS2, bordas arredondadas eram possíveis apenas com imagens. Agora, no CSS3, a gente tem aí propriedades que definem uma borda arredondada. E é claro, como o pessoal aí que trabalha com desenvolvimento web já está careca de saber, os browsers, por mais que você prefira o Chrome, por mais que você prefira o Opera, ou o Firefox, ou até mesmo o IE, principalmente no CSS3 agora, no HTML5, tem muita coisa que está funcionando em um browser e não funciona no outro browser, né? E a questão da borda arredondada, você não simplesmente coloca, olha, eu vou utilizar um radius aqui para essa borda, né, para dizer que ela é arredondada e tá tudo certo, tudo maravilhoso, vai funcionar em todos os browsers. Não é bem assim. Se a gente quiser, por exemplo, colocar bordas arredondadas, então a gente tem que declarar essa primeira aí, que é o tracinho Moz, se a gente quiser atender o Firefox, esse tracinho WebKit, para a gente poder atender os browsers com WebKit, né, até hoje, se eu não me engano, o Chrome também está atendendo o WebKit, né? Mesmo depois da Google falar que eles não vão mais utilizar o WebKit no Chrome. E acho que o Safari também atende esse do WebKit. E o Border Radius aí, se a gente quer utilizar, por exemplo, nas versões do IE, claro, versões mais novas do IE, né? A gente não está falando aí de IE 8, IE 7 e muito menos IE 6. IE 9, 10, se eu não me engano. O 10 com certeza, mas o 9 acho que funciona ainda, sim. Então, por exemplo, para bordas arredondadas, essas três linhas. Agora, imagine você na situação onde você tem vários projetos, né? Você é o encarregado a escrever o CSS de vários projetos e o seu cliente ou os requisitos para o projeto é ter bordas arredondadas. E imagina você ficar Ctrl+C, Ctrl+V dessas três linhas aí em quanto é lugar que você quer utilizar borda arredondada. Seus problemas acabaram com o SES, né? Com o SES, a gente pode definir um mixin para borda arredondada. O que seria então esse mixin? Como a gente viu ali no primeiro slide, mixin seriam propriedades que podem ser reutilizadas em outras propriedades. Então, por exemplo, para esse caso da borda arredondada, é muito mais fácil no SES a gente criar um mixin, e aí, se você quiser, né, dependendo das propriedades, dos estilos que você está utilizando em vários projetos, você pode criar até a sua própria biblioteca de mixin e reutilizar ela em outros projetos. Então, por exemplo, eu posso criar um mixin para ter os cantos arredondados, né, a borda arredondada, e criar um mixin para isso. Criei um mixin, vou querer usar o mixin. Para utilizar o mixin é muito fácil. Você está ali declarando, né, um widget de uma notícia, por exemplo, e aí você utiliza a palavrinha-chave, né, juntamente com a arroba do include, e você inclui o mixin que você quer. E aí, olha que lindo, esse seria o seu arquivo SES, e aí você tem aqui um CSS gerado. Muito lindo isso, né? Então vamos voltar aqui, olha, e vamos declarar esse mixin. Vou voltar aqui, deixa eu criar aqui um arquivo, olha. Vou criar aqui, olha, meus
mixings.scss. Vou colocar aqui, ó, meus mixings SCSS, tá? Criei esse arquivo. Vou voltar aqui, vou copiar tudo que está aqui dentro e vou colar aqui. Pronto. Criei aqui meus mixings e tá aqui. Note que no CSS não vai fazer output de nada, porque isso aqui é apenas a declaração de um mixing. Agora vou vir aqui criar um novo arquivo, aula 8 SCSS. Olha que lindo. Vou fazer o import. Vamos começar já a usar as coisas que a gente já aprendeu nas últimas aulas, né? Vou colocar aqui então meus mixings SCSS. Vou salvar aqui na aula 8. A aula 8 também não tem nada, só fiz um import até agora. E aí a gente vai vir aqui, por exemplo, cadê? E vai declarar esse estilo da notícia. Notícia, eu estou fazendo o include desse meu mixing aqui. Então, olha que legal, eu posso ter um arquivo com mixings, e aí eu posso fazer no meu projeto mesmo o import dos meus mixings e incluir os meus mixings, tá? Porque aí já vai estar disponível. Eu vou dar um salvar. A gente tinha esquecido aqui do ponto e vírgula, mas só você põe um ponto e vírgula e salva. E ele tem aqui, então, a notícia. Então, por exemplo, notícia, sei lá, vou criar aqui um outro, headline, e aí eu vou colocar font size, sei lá, font size 14x e vou incluir aqui também mixing. Então eu já crio aqui um outro headline também com font size, por exemplo, background color, né, com qualquer estilo que você quiser. E você tem aqui, olha, são 3 linhas. Essas 3 linhas a gente declarou apenas uma vez aqui no mixing e aqui a gente só inclui o mixing. Então, só alinhar aqui para ficar mais bonito. Então, aqui tem o uso de um mixing, então, quando toda vez, né, você criar propriedades que podem ser reutilizadas. Por exemplo, digamos que aos projetos que você crie, você tem um template padrão, né? É um outro exemplo muito bacana de você criar template. A div do header tem tanto, o sidebar, a galera que utiliza aí para criar temas para WordPress, por exemplo, os meus headers vão ser parecidos, né? Aquele template básico, o tamanho do header, os menus, o sidebar, os widgets do sidebar, e aí só você trabalhar depois no seu projeto para você diferenciar um tema do outro, o que é bem bacana. E aí a gente falando sobre isso, sobre essa questão de tema, de template, a gente pode ver um outro tópico, que é, por exemplo, passando parâmetros para os mixings, né? Digamos que você quer fazer aí um mixing para link. Então, por exemplo, você quer passar uma cor normal, uma cor para quando você passa o mouse por cima, né? Quer fazer o hover, e depois quando o link já foi visitado. A gente consegue definir aí mixings. Então, por exemplo, vamos definir mais esse mixing aqui. Então, cadê? Vamos definir mais esse mixing aqui nos meus mixings. A gente pode utilizar, por exemplo, variáveis. Uma cor para normal, uma cor para o hover e outra cor para o visitado. E aí, para a gente utilizar esses mixes com parâmetros, a gente pode, por exemplo, colocar aqui um link, né? Incluir o mixing e passando aí as cores que a gente quer. E aí, esse seria o CSS gerado. Vamos aqui, então. Voltando aqui para a aula 8. A gente só inclui aqui e passa o azul, o vermelho e o verde. E aqui, então, a gente teria o A, mais o A over e o A visitado. Para esse E aqui, olha, tá vendo? Vocês podem ver aqui, ó, color, color, color. E aqui tem aqui, ó, um color e over, color e visited.
Então esse ezinho aqui, ele vai pegar essa última propriedade e vai fazer tipo um append, né? Vai concatenar com isso daqui. Então, bacana isso daqui. Então é basicamente isso para você utilizar mixins com poder utilizar parâmetros nos seus mixins. E aqui fica mais bacana ainda, toda aquela questão de template que eu falei para vocês. Por exemplo, criar um tema do WordPress. Você pode aí reutilizar muitas coisas do seu código SCSS. Tem mais uma questão ainda que é, por exemplo, e se, por exemplo, o usuário não passar, né, usuário sendo, no caso, usuário desse mixing, no caso você, desenvolvedor, não passar uma dessas cores aqui, como é que eu faço para ter um valor padrão, valor default? É simples. Cadê? A gente passa, tá vendo? Aqui, por exemplo, se o hover, né, justamente aqui, na declaração mesmo, se o hover não passar nada, eu pego a cor normal. Se não passa nada pro link da cor visitada, também eu vou utilizar a cor normal. Então, por exemplo, eu posso simplesmente vir aqui, deixa eu criar aqui um outro, colors 2, e aí, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, olha, passando aqui o primeiro, que seria, aí todos eles vão ficar da mesma cor. E aí aqui, por exemplo, eu poderia ter, vou botar aqui sei lá, link. Vou colocar aqui o segundo, todos eles vão ser azul. Posso fazer isso daqui e aqui, olha, tudo cria com azul, mesmo eu passando apenas uma variável. No caso, se eu passasse aqui a outra ainda, red, você pode ver que o segundo ele passou. Mas o terceiro, né, ele ainda, como eu não passei nada, ele continua aí como o azul também. Então, mais uma maneira para você... Mais uma maneira ainda da gente fazer essa declaração e poder fazer o máximo de reuso do código possível. Então, quando é que a gente utiliza mixing? Justamente quando você tem esses pedacinhos de códigos que você quer reutilizar. É como se fossem funçõezinhas, né? Então, por exemplo, para bordas arredondadas, link, a cor de link, essas coisas um pouco mais genéricas. Bem, é isso, pessoal. O código-fonte da aula vai estar no GitHub. Todas as aulas estão listadas no blog. Quem quiser entrar em contato, tem aí vários meios de contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E até a próxima!